Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. Muito obrigado, cuidado sobre as ações. E temos um plano também para isso, o comitê tem trabalhado isso. O plano é de 2016, vai até 2025. Como isso tem sido trabalhado? Bem, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é uma instituição, um colegiado, cuja responsabilidade, conforme a Lei Nacional das Águas, é, dentre outras missões, a de elaborar e aprovar um plano de gestão das águas na Bacia do São Francisco, que é uma bacia importantíssima para o Brasil. Ela cobre cerca de 7% do território brasileiro. O principal rio é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem mais de 190 rios afluentes, e todo esse conjunto precisa ter um extremo cuidado, porque metade da bacia do São Francisco está inserida na região semiárida, ou seja, a região seca do Brasil. E o Rio São Francisco responde, portanto, por 70% da disponibilidade hídrica da região Nordeste, além de atender o norte de Minas Gerais. Portanto, a missão do comitê, ao elaborar o plano, é de ter digamos assim, um guia para construir a sustentabilidade no uso dessas águas. E qual o principal desafio desse plano? O principal desafio desse plano é sair do papel, porque o plano, o comitê tem a missão de elaborar, mas o plano não é do comitê, o plano, digamos assim, é da bacia por inteiro. Ou seja, o plano foi feito para que o governo federal, através dos seus ministérios envolvidos com a questão da água, possa utilizá-lo, bem como os governos estaduais, os municípios, os usuários das águas, a academia, ou seja, as universidades da Bahia, os pescadores, a indústria, a mineração, os irrigantes, enfim, todos os atores da bacia devem ter no plano um roteiro para a sustentabilidade. E o plano deve ser compatibilizado com os planos estaduais de recursos hídricos para que nós tenhamos metas e objetivos claros, capazes de fazer uma revitalização que dê resultados. Então, essa é a grande importância desse plano. Quantos municípios estão envolvidos? Todos, quer dizer, a Bacia do São Francisco tem algo em torno de 504 municípios. Não é? São mais de 650 mil quilômetros quadrados, portanto é uma bacia muito grande. Há dificuldade de tratar com os prefeitos, com os gestores, com os responsáveis pelas pastas de recursos hídricos, quando há essa pasta? Há uma dificuldade de comunicação, né? Porque os planos de recursos hídricos no Brasil, eles até em pouco tempo eram feitos, mas não saíam do papel, ficavam na prateleira. Agora há uma pressão muito grande para mudar essa cultura, né? Se investe muito dinheiro e o Brasil precisa aprender a planejar. Não é? Nós somos um país, não é, muito imediatista. Eu acho que isso é decorrência do sistema presidencialista, com governos que demoram 4 anos e, portanto, têm pressa de fazer obras, muitas vezes obras precipitadas, e isso sempre dá errado. E no caso da gestão das águas, isso dá mais errado ainda. Ou seja, hoje a crise hídrica que afeta a Bacia do São Francisco, ela não é só uma crise hídrica fruto das mudanças climáticas, ela é também uma crise de gestão. Porque a gente fica culpando o clima, a mudança do clima. A mudança do clima, evidentemente, é digamos assim, é um aspecto da situação, né? É um condicionante dessa situação.
mas a falta de gestão de recursos hídricos agrava o que o clima evidentemente traz. Só que o clima ele age em muito longo prazo e você não muda o clima por vontade própria. Agora, o outro fator, sim, pode ser modificado, que é a gestão, né? E gestão hídrica é o quê? Os governos estaduais precisam fazer os planos de bacia, sobretudo dos rios afluentes, precisa estabelecer a cobrança pelo uso da água bruta, né, nos rios afluentes ao São Francisco, sobretudo em Minas e na Bahia, precisa fazer o controle da exploração da água subterrânea, né, que é um ativo estratégico para o país e sobretudo para o nosso semiárido, precisa estabelecer sistemas de outorga que sejam confiáveis e não apenas cartoriais, precisa fazer a classificação e o enquadramento dos corpos de água para você estabelecer qual é a quantidade e que tipo de uso você quer de cada rio, precisa fortalecer os comitês de bacia hidrográfica que hoje, na maior parte do país, não é só na bacia do São Francisco, não saem do papel. Porque os governos, o Estado continua desconfiando da sociedade. Então isso aparece na lei, é muito bonito, né? A lei brasileira é uma das melhores do mundo em termos de água, porque estabelece os princípios da gestão descentralizada, participativa e compartilhada, só que na hora, de fato, não é, de descentralizar a gestão para a sociedade, o Estado sempre tem a tendência de centralizar e fazer das leis apenas uma grande retórica, né? E o Brasil precisa também mudar essa cultura. Mas isso se deve a uma desconfiança da sociedade ou uma necessidade de centralizar tudo realmente por perfil patrimonialista e hierárquico que é do brasileiro? Quando desconfia é porque a intenção originária é essa que você falou. Ou seja, depois de 500 anos de história, 400 anos de história colonial, onde o Estado brasileiro sempre concentrou todo o poder, ainda hoje é assim, né? A União concentra o poder em detrimento dos estados e dos municípios, e concentra poder para perpetuar, evidente, a dominação das grandes oligarquias. Desde o tempo colonial foi assim. Só que a sociedade se tornou mais complexa. Hoje o Brasil está construindo uma democracia invejável, apesar do país ter tido poucos períodos democráticos, esse é o mais longo, né? Desde o final da ditadura até agora, esse é o período mais longo, né? Então, essa coisa vai se diluindo, mas a velha cultura, ela não desaparece assim. Então, o Estado é muito centralizador. A Constituição de 88 avançou bastante, entendeu? Mas para, de fato, tornar a Constituição de 88 uma realidade prática, é preciso ainda mudar essa cultura do poder. Você veria as prefeituras, as 504 prefeituras, capazes de gerirem de uma forma descentralizada, por exemplo? Olha, os prefeitos estão começando a mudar o seu estilo, entendeu? Entender que, por exemplo, hoje, políticas públicas são mais importantes do que eventos tipo... É mais importante você fazer saneamento básico do que promover festivais de música. Nada contra a música. Isso já é claro? Cultura. Isso já aparece nos municípios? Não, você começa a mudar, né? Porque as prefeituras começam também por estímulo e cobrança do governo da União, começam a ter prazos, né? Estabelecidos também agora, né, pelo Ministério Público e por outros agentes, que começam a ter prazos para fazer os seus planos de saneamento básico, para eliminar os aterros sanitários, etc, etc. Antigamente se dizia que tratar esgoto não dava voto, que tratar lixo não dava voto, mas essa coisa está mudando, porque a opinião pública está começando a compreender que isso é importante para a saúde, isso é importante para o desenvolvimento do município e tal. Agora, temos um complicador, porque
O Pacto Federativo do Brasil, eu já falei, quer dizer, concentra não só o poder político, mas concentra o poder econômico na mão da União. E os municípios estão falidos, e na medida que os municípios estão falidos, eles se tornam desinteressantes do ponto de vista, entendeu, de promoção das políticas públicas. Viram instituições de pires na mão, né, de certa maneira. Exatamente. E a população desacredita do município, né, porque percebe que o município não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, a gestão é cada vez pior, porque a concorrência diminui. Não é? Então, as pessoas que têm maior capacidade de entendimento, discernimento, desempenho, não querem, evidentemente, assumir as responsabilidades. E aí isso é um ciclo vicioso, não é? Que nós precisamos mudar. Agora, do ponto de vista da Bacia do São Francisco, por exemplo, os municípios vêm reagindo porque compreendem que se também os municípios não se esforçarem para participar desse planejamento maior do uso do dinheiro público no Brasil em termos de investimentos, eles vão ficar, evidentemente, para trás e o poder continuará concentrado na mão da União. Este plano de 2016 a 2025 foi construído por que setores? O comitê contou com a ajuda de alguém? O comitê usa recursos oriundos da cobrança pelo uso da água bruta na calha do Rio São Francisco. Então, com esses recursos, o comitê, não é que é um colegiado, elabora um plano de aplicação financeira para 3 anos e, no contexto desse plano, é que se financia o plano de gestão hídrica da Bacia do São Francisco. Então, o primeiro plano foi em 2004 e 10 anos depois nós atualizamos ele em 2016. O plano, a feitura do plano demorou 18 meses. Né? Então, o plano, no contexto da elaboração, nós reunimos mais de 6.000 pessoas em toda a bacia. Todos os segmentos de usuários das águas participaram disso. E aí vem a mineração, a indústria, a pesca artesanal, a aquicultura, a navegação, irrigação, tanto de pequeno como de grande porte, né? E a participação da sociedade civil também, ou seja, das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, não é? Populações de fundo de pasto, enfim, esses povos tradicionais também participaram e outras instituições que têm alguma participação na pesquisa, como os centros de pesquisa, as universidades e tal. Então, o plano ouviu todo mundo, não é? E a partir daí foram feitos diagnósticos da situação ambiental, socioambiental, econômica e tal, e finalmente, com base em tudo isso, foram estabelecidos os objetivos e as metas para que a Bacia do São Francisco possa ter um caderno de investimentos que nós calculamos em 30 bilhões a serem aplicados para a melhoria da quantidade e da qualidade da água até 2025. E as ações para se alcançar isso, não é, são ações já muito conhecidas, entendeu, pela tecnologia e pela ciência, e elas são ações que dizem respeito à recarga de aquíferos, recomposição de matas ciliares, combate à erosão, melhoria das tecnologias de uso, não é, e ocupação do solo e medidas institucionais que evitem os fatores que degradam o meio ambiente e degradam a economia. Ou seja, o Brasil precisa dizer, entendeu? E não só dizer ao mundo, mas também fazer e colocar em prática, não é, medidas, não é, institucionais que de fato acabem com o desmatamento dos seus grandes biomas. Chega de desmatamento sob qualquer pretexto. E não é só na Amazônia, não. Então, tudo isso irá
de águas abaixo se o desmatamento dos biomas do Cerrado e da Caatinga não forem imediatamente paralisados, porque são esses biomas que garantem a oferta de água para toda a região Nordeste, e aqui nós estamos falando do principal insumo da vida e da economia, que é a água. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente está indo para um breve intervalo. Eu estou aqui com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. O programa Ponto de Vista volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire c'est des là. Mais y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première base. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. Dentro desse trabalho também do comitê, há uma participação na fiscalização preventiva entregada, o FPI, né, do Ministério. Como tem sido o FPI? Veja bem, esse é um programa que surgiu de uma proposta do CREA da Bahia, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que sentia a necessidade, não é, de conjugar esforços com outros parceiros para fiscalizar, né, não apenas aquilo que lhe diretamente afeta, mas também preocupado com a questão da água. E essa ideia foi à prática numa parceria com o Ministério Público Estadual da Bahia, com outras instituições, né, órgãos ambientais, fiscalização do Ministério do Trabalho, e foi crescendo, incorporando outras instituições, né, a Marinha, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Veterinária, todos que tinham alguma coisa a ver com... E foi criada então a Fiscalização Preventiva Integrada, que é um programa, e foi criada no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Então foi uma atividade exitosa, depois ela migrou para Sergipe, migrou para Alagoas, agora também em Minas Gerais, e o ano que vem em Pernambuco, porque o êxito foi muito grande. Ela é uma operação respeitada em todo o Brasil e o seu segredo é simples. Como
cada órgão isoladamente tem dificuldades de recursos, de vontade política, para exercer o papel que a lei manda, que é fiscalizar e educar a população para respeitar a lei, né? Sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade e à defesa do meio ambiente, etc. Então, perceberam que juntando esforços, você pode fazer uma operação que não seja apenas coercitiva, seja também educativa, pedagógica e que, de fato, cuide do ativo comum de todos, né? Então, o comitê, como é o Comitê da Bacia, tem obrigações no sentido de manter a quantidade e a qualidade da água, de fazer a gestão, inclusive através do seu plano. Como o comitê é um colegiado e tem um braço executivo que é uma agência, de fato, é uma agência, no fundo, de articulação institucional e de desenvolvimento, né, não tem essa possibilidade de fiscalizar. É evidente que não é o papel do comitê. Mas o comitê se associou e dá apoio, né, com recursos para que a fiscalização preventiva integrada aconteça. Não é? Em alguns estados não há vontade política de efetivamente financiar isso, mas hoje está crescendo, né, entre os órgãos que participam uma espécie de solidariedade dada ao êxito da operação. E o papel do comitê é esse, apoia a fiscalização preventiva e a fiscalização preventiva, não é, cuida para que, digamos assim, o Rio São Francisco não sofra agressões como desmatamento de suas margens, como poluição de suas águas. Então a fiscalização vai obrigando pouco a pouco que o poder público faça termos de ajuste de conduta para construir os seus sistemas de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto, não é? Seja para coibir crimes ambientais, não é? Como a apreensão de animais silvestres, seja para coibir, não é, situações terríveis do ponto de vista da higiene na confecção de alimentos ou retiradas, não é, de água que não estão outorgadas, enfim, todas as situações que são de interesse comum da população e que esses órgãos todos, de forma integrada, cuidam através de operações que são um sucesso em toda a bacia e estão sendo copiados para outros lugares do Brasil. Que tipo de resultado já tem provocado? Olha, melhorou bastante a conscientização, né? Porque ao final de cada operação, todas as pessoas que foram contactadas, algumas até que foram penalizadas, mas fizeram os seus termos de ajuste e tal, são convidadas para grandes reuniões de balanço e aí as pessoas podem expressar suas reclamações, enfim, os problemas e são então conscientizadas de que isso deveria ser parte do dia a dia, né, das pessoas. Tem melhorado com resultados, embora a fiscalização preventiva integrada não se proponha a ser a solução dos problemas. A solução é o desempenho sistemático de cada órgão fiscalizador em sua área de atuação. Quer dizer, a fiscalização é apenas um momento, né, de ação conjunta, né? Agora, é preciso evitar que os órgãos que têm a obrigação de fazer a fiscalização sistemática use o pretexto de usar apenas o tempo da FPI, digamos assim, para não fazer o seu trabalho que tem que ser feito no dia a dia. E é importante, né, porque você não pode deixar as coisas soltas e de repente você aparece para fiscalizar. Você tem que criar uma cultura até para ajudar as pessoas a não cometerem crimes ambientais, a ajustarem as suas condutas, pedir outorga para as suas retiradas expressivas de água, pedir licença ambiental para a construção das suas obras, para o licenciamento das suas ações. Então, a presença do Estado permanente, ela é importante.
E essa operação, me parece, ajuda nesse sentido. Parte do que se trabalha, exemplo, do comitê, obviamente, tem como objetivo que o Rio São Francisco seja mais forte, revitalize-se. Em muita parte também tem que ter um relacionamento com o governo federal, que trabalha a parte de revitalização e de transposição. Como o comitê tem analisado esse momento de revitalização ou de transposição do Rio São Francisco? Olha, o comitê não está esperando nem pelo programa da revitalização e nem pelo governo federal, e muito menos esperando pelos governos estaduais. O comitê trabalha para que haja uma articulação entre todos esses entes da bacia, mas, paralelamente, procura cumprir com o seu dever. O comitê, como eu disse, elabora um plano, custa dinheiro, estabelece metas e o comitê procura cumprir as suas. O nosso dinheiro é pouco, é o dinheiro oriundo da cobrança pelo uso da água, não é dinheiro do tesouro nem de imposto, é um dinheiro cobrado pelo uso da água. E como é um colegiado de 62 instituições titulares e 62 suplentes, então nós temos um plano de aplicação financeira e nós vamos investindo o dinheiro, não é, nesse contexto. Por exemplo, além de outros investimentos, nós também agimos em situações de grave crise hídrica. Só vou dar um exemplo. Aqui no Baixo São Francisco, o comitê está financiando, não é, para uso da Companhia de Abastecimento de Alagoas, a Casal, um tanque pulmão, não é, no valor de mais de 2 milhões de reais, para resolver o problema de abastecimento de água da cidade de Piaçabuçu. Como funciona? Funciona da seguinte forma: como é uma crise hídrica, né, o comitê, né, pode fazer utilização desses recursos, porque isso é uma espécie de devolução do dinheiro para a bacia. O dinheiro que é arrecadado na bacia, ele volta todo para ser investido na bacia. Como é uma obra de interesse público, não é, para uso de uma população que está extremamente, digamos assim, vulnerabilizada, com um problema que hoje é de saúde pública, então o comitê financia essa e outras ações, porque nesse contexto de Piaçabuçu vai ser construída uma adutora, né, pela Defesa Civil Nacional, em função dessa crise, enquanto que o comitê complementa essa adutora de 4 quilômetros, que capta água mais acima, água de melhor potabilidade, e constrói o tanque pulmão, dando maior capacidade, né, aqui a cidade de Piaçabuçu possa beber. Essa crise hídrica de Piaçabuçu é alguma coisa relacionada à salinização? Exatamente. Né? Antigamente não tinha problemas, né? Porque a qualidade da água não estava comprometida. Mas agora, com o aumento da intrusão salina, diminui a vazão do São Francisco, aumenta o avanço do mar. Então é necessário ter um reservatório bem maior para garantir água boa durante 24 horas. Do lado de Sergipe está Brejo Grande, é o município lá. Só que o problema em Sergipe está em pequenas comunidades como o povoado de Resinas, onde o povo está bebendo água salgada, né? E aí a companhia de Sergipe, que chama-se Deso, vai perfurar um poço profundo, enquanto que o comitê vai construir uma estrada de 900 metros, quase 1 quilômetro, que dará acesso, não é, à população para uso da água do poço que vai ser construído. E outras ações que o comitê desenvolve na bacia. Por exemplo, o comitê é hoje o maior investidor em planos municipais de saneamento básico na bacia do São Francisco, né? E um dos maiores incentivadores disso no próprio país. Nós já entregamos 26 planos, no alto, no médio, no submédio e no baixo São Francisco, ou seja, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e agora vamos iniciar a feitura de mais 42.
Aqui para Alagoas já entregamos 4 planos, as prefeituras de Traipu, Igreja Nova, Feira Grande e Belo Monte. Né? Do lado de Sergipe entregamos aos municípios de Telha, Ilha das Flores e Propriá. E agora aqui em Alagoas vamos entregar para Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Major Isidoro, Maravilha, Delmiro Gouveia e Piranhas, e Santana do Ipanema. Nós fizemos ontem a assinatura com vários prefeitos de um termo de compromisso. De Sergipe veio um representante do município de Pacatuba, mas do outro lado de Piranhas fica Canindé do São Francisco, que também, em Sergipe, que também vai receber esse plano. E do lado de Pernambuco, aqui mais próximo, Paulo Afonso, Jeremoabo, enfim, outros municípios. São 42 ao todo em toda a bacia, desde Minas Gerais. Esses planos serão entregues. O compromisso que foi assinado ontem na sede da Associação dos Municípios obriga a que os prefeitos, quando receberem os planos, transformem eles em lei municipal, e assim fica o compromisso moral desses prefeitos no sentido de colocar o plano debaixo do braço. E aí, com recursos próprios vai ser difícil, porque a gente sabe que para fazer uma obra dessa você gasta muito dinheiro. Então tem que ir à bancada federal, bancada dos estados, assembleias legislativas, aos governadores, para conseguir, junto ao Ministério da Integração, a FUNASA, a SUDENE, o que seja, apoio para a execução das obras, porque o plano que a gente entrega é só um planejamento geral. É o que o comitê contribui, que está na proporção do seu esforço. Ah, sim. Um guia importante. E para o ano próximo, 2018, ter o plano municipal é obrigação para todas as prefeituras, senão... Que já foi passado, que já foi adiado. Adiado. Né? Já foi adiado. Prorrogado, né? A gente vai para mais um intervalo. Eu estou aqui com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. Vamos falar mais sobre esse plano. A gente volta já depois do intervalo. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, cultural, de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que e a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. A gente tem falado aqui sobre a questão da água, mas além de falar disso, a gente dá até uma pausazinha para falar sobre 2 eventos. Tem o Festival do Penedo, tem o simpósio. Como isso está sendo desenvolvido? Veja bem, como eu disse, os recursos do comitê são aplicados em articulação institucional, não é? São aplicados em ações de pesquisa, não é? Desenvolvimento de tecnologias e, finalmente, obras de recuperação hidroambiental. Então, no contexto das pesquisas, o comitê articulou a criação de um fórum das instituições de ensino superior de toda a bacia do São Francisco. Essa iniciativa foi um sucesso, não é? O ano passado nós realizamos em Juazeiro, não é? Juazeiro da Bahia, não é? O primeiro simpósio científico da bacia, com muitos pesquisadores, não só das instituições de ensino superior da bacia, mas também fora da bacia, do Brasil e até do exterior. Eu cito o caso aqui da Universidade de São Paulo, que, por incrível que pareça, é a universidade que tem mais pesquisas sobre o São Francisco, né? Então isso é bom porque as universidades da própria bacia estão tomando isso como um parâmetro para melhorar o seu desempenho com a realidade que eles vivem. O primeiro simpósio foi feito nas dependências da Universidade do Vale do São Francisco, que atua ali entre Petrolina e Juazeiro, e agora, no ano que vem, a partir do dia 3 de junho, que é o Dia Nacional da Campanha do Velho Chico, nós vamos fazer isso em Aracaju, nas dependências da Universidade Federal de Sergipe. E a partir agora já do começo de novembro, as inscrições para trabalhos científicos já estarão abertas. Quem quiser se interessar por isso é só acessar o portal do comitê www.cbhsaofrancisco.org.br. CBH são as iniciais de Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, www.cbhsaofrancisco.org.br. E aí estarão todas as informações para a construção desse simpósio. E outro evento que o comitê participa, já na área cultural, é apoio ao Festival de Cinema de Penedo, que vai se realizar aí entre 6 e 11 do próximo mês. Né? Ontem foi o lançamento com a presença da reitora da UFAL, Valéria Correia, não é? do prefeito de Penedo, do grande incentivador do projeto, que é o professor Sérgio Onofre. Nós estivemos lá porque o Comitê do São Francisco patrocina a Mostra de Cinema Ambiental Velho Chico. Né? E é uma maneira também, né, de fazer reviver na cidade de Penedo um festival que há 2 décadas atrás, 3 praticamente, foi um sucesso no Brasil inteiro. É pena que isso não tenha tido continuidade, porque senão o Festival de Penedo seria hoje tão visível quanto o de Gramado, poderia ter desenvolvido até esse ponto. Mas esta continuidade, que é importante, eu acho que poderá trazer esse momento de volta. Eu acho que o festival já em 4, 5 anos de edições, me parece que é isso, ele já ganhou mais musculatura, não é? Alguns atores importantes virão interagir com o público. Nós vamos entregar um prêmio a alguns dos atores da novela Velho Chico, né, como homenagem à divulgação que eles fizeram dessa temática, e eu acho que isso é fundamental para Alagoas. Infelizmente aqui em Alagoas, em geral aqui no Nordeste, um pouco menos no Sul e no Sudeste, a gente não tem essa cultura de dar continuidade às coisas. Aqui se começam muitas coisas boas, muitas ideias importantes, mas, infelizmente,
né, as ideias vão se perdendo, as coisas vão perdendo continuidade, às vezes por interferência política, digamos assim, equivocada, que entre uma administração e outra, entre novas pessoas, não querem continuar o que foi feito antes, não tem essa cultura de aproveitar a ideia boa que foi sendo desenvolvida. É uma marca também no Brasil, isso aí. E eu espero que com o Festival de Cinema de Penedo não aconteça isso, que daqui para frente, né, todas as administrações que vierem, não é, a atual está dando um grande apoio à Prefeitura de Penedo, elas deem continuidade a isso aí em colaboração com a Universidade Federal e o Comitê do São Francisco, que vai continuar apostando nisso. Quando se pensa, até voltando um pouco para o simpósio, o comitê cria algum tipo de expectativa no surgimento de tecnologias, de inovação, de técnicas, de formas que ajude a um trabalho com o rio, a um trabalho de gestão de águas, a um trabalho de melhoria da vida? Sim, o comitê financiou o primeiro simpósio. Essa segunda edição, outras instituições vão cooperar. A Universidade de Sergipe entra com todas as instalações, né? Outros patrocinadores, né, que podem ser até empresas privadas, também irão contribuir. E o que o comitê quer, ao incentivar a criação do fórum, o Fórum das Instituições de Ensino Superior, a partir de agora, é quem de fato coordena, porque o trabalho do comitê é ser o cupido, é ser o incentivador, a gente participa, mas o mais importante é que, a partir desse simpósio, as universidades, né, da Bacia estão desenvolvendo um trabalho de integração, e a ideia é que o plano de gestão hídrica do Comitê do São Francisco sirva, digamos assim, de vasto material para que as universidades trabalhem, então, as suas dissertações, as suas teses, as suas pesquisas, né, integrando isso à solução dos problemas e desafios práticos da bacia, como, por exemplo, o desafio de estabelecer, vou dar só um exemplo, um uso sustentável do aquífero Urucuia, né, que está sendo estudado, mas que ainda não está conhecido em todo o seu potencial, para evitar que a fronteira agrícola que está se desenvolvendo no oeste da Bahia, de fato, não detone esse aquífero, porque ele responde por 40% do escoamento de base do São Francisco nos meses de estiagem que vão de abril até novembro. Então, é importante que as universidades deem a sua contribuição, não só as daqui, como as de fora, para conhecer melhor a bacia do São Francisco, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, a dinâmica dos rios afluentes, para que façam modelagens, por exemplo, no estuário do São Francisco, para conhecer quais são os impactos do avanço da cunha salida, que pesquisem também. E só essa salinização muda a pescaria? Muda a vegetação, atrapalha a agricultura, tudo, né? Muda a fauna e a flora aquáticas, né? Tem também reflexo no oceano, na vida do oceano, porque chega menos água doce, muda então, não é, a hidrodinâmica da foz, enfim, são assuntos científicos que não falta ir para a pesquisa. E as universidades podem também, no contexto da Bacia do São Francisco, nos ajudar a potencializar o trabalho de educação ambiental, de capacitação, né? Por exemplo, dos agricultores, para que eles façam um uso mais racional da água, para que façam um uso do solo que não conduza à erosão e à salinização e deterioração desses solos. Isso talvez seja uma das dificuldades maiores, essa conscientização, essa educação em massa das pessoas que moram por ali, não? Sim, você pega, por exemplo, está na Bacia do São Francisco, o Canal do Sertão, por exemplo, de Alagoas, que usa a água do São Francisco e pela qual o governo
de Alagoas paga, né, para usar essas águas, a água bruta. O canal é um grande investimento, não é? Mas é preciso que, além da construção do canal, da obra física, haja um investimento igual em gestão daquele canal. Que hoje não tem. Ainda não tem, né? Uma gestão à altura do desafio que é o canal. Então você não precisa só da gestão da qualidade da água, você precisa também capacitar os agricultores. Aquele solo do semiárido, ele é muito raso. Se você faz ali irrigação por inundação, pessoas que nunca tiveram essa quantidade de água não percebem que, por exemplo, irrigação por inundação pode causar a salinização do solo e sua rápida deterioração. Então, cuidado para, ao invés da gente, né, resolver um problema, criar um. Criar outro, que é o processo de erosão e desertificação. Então, o comitê até já se propôs, né, a investir também no contexto do Canal do Sertão, mas em parceria com outras instituições. Entretanto, o nosso trabalho, né, e a nossa oferta é mais voltada, primeiro, para organizar todos os usuários da água do Canal do Sertão, como a gente procura fazer na calha do Rio São Francisco, nos rios afluentes, criar formas de associação e articulação para que eles possam ter um espaço comum de discussão sobre a questão da sustentabilidade e outras coisas, e depois capacitar, né, com extensão rural. Mas o comitê só pode fazer isso se as outras instituições, Secretaria de Agricultura, Fundação de Pesquisa, não é, instituições e agências de desenvolvimento estiverem todas de acordo, e sobretudo tem que partir do governo do estado de Alagoas essa vontade de fato dotar o canal de gestão hídrica, porque é a mesma luta que a gente trava no São Francisco, é a mesma luta que a gente trava no Paracatu, que é o maior afluente do São Francisco, no Rio das Velhas, aqui no Rio Piauí, porque sem gestão, evidentemente, você pode construir aí 500 canais, como por exemplo o da transposição. Se não tiver gestão de águas, modelo de gestão, então a gente pode estar atirando no pé, né? Pois bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. E a gente falava do Canal do Sertão. Esse uso da água ele tem que ser bem pensado, não só também como você pode criar um problema, mas também tem suas características, tem agricultores nesse sentido, né? Não, sem dúvida. Qualquer canal, não é? Porque nós vamos ter vários no São Francisco, além do Canal do Sertão de Alagoas, nós vamos ter um canal em Sergipe, se não me engano, o canal Tingó, vai ter o Eixo Sul na Bahia, e outras transposições estão sendo reivindicadas, como o Piauí também quer uma transposição a partir do Lago de Sobradinho. Então essas coisas precisam estar coordenadas também com o projeto de transposição, né, para o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, porque o Rio São Francisco tem uma disponibilidade X, né? Os estados têm que se combinar. Quer dizer,
É por isso que a gente insiste tanto que o Conselho Gestor do Programa da Revitalização funciona. Ele é constituído dos governadores dos estados, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, né, o presidente da República, o comitê, né, e mais a Casa Civil, e mais 1 ou 2 ministérios. Esse é o Conselho Gestor da Revitalização. E ele tem que promover, e é isso que o comitê defende no Conselho Gestor, o Pacto das Águas do São Francisco. A proposta do comitê é que nós tenhamos 3 pactos: o Pacto das Águas, o Pacto da Legalidade e o Pacto da Revitalização. O Pacto das Águas, né, é preciso amadurecer muito, porque o Rio São Francisco depende das vazões de entrega dos afluentes de Minas e da Bahia, sobretudo. Aqui a gente só tem um pequeno afluente, que é o Piauí, que já contribui com um pouco de água, mas já no final, não é, já perto da foz. O fundamental é que os governos se entendam para que o governo de Minas Gerais defina exatamente qual vai ser a vazão de entrega dos seus rios ao São Francisco, e o governo da Bahia também. Esse é o Pacto das Águas, que também envolve uma mudança da matriz energética no São Francisco, para que os reservatórios de Três Marias, Sobradinho e Itaparica, de fato, sejam uns reservatórios para uso múltiplo das águas e não apenas para geração de energia, e melhor uso ou uso, porque quase não se usa, da energia solar, né, em toda a bacia do São Francisco, desenvolvimento da energia eólica, diversificação dessa matriz. O Pacto da Legalidade, eu já falei aqui, os governos têm que moralmente se comprometer com a população da bacia do São Francisco, que são cerca de 18 milhões de pessoas, que de fato vão universalizar os instrumentos da gestão hídrica. Aí eu já falei, reforçar os comitês de bacia, fazer a classificação e enquadramento dos rios, estabelecer sistemas de outorga que sejam confiáveis, fazer a cobrança pela água, tanto subterrânea quanto de superfície. E aqui ninguém deve se assustar, porque a cobrança pela água bruta é bem menor do que pela água tratada, e a dispensa, né, de outorga para agricultura familiar, por exemplo, na calha do São Francisco, até 4 litros por segundo, os usuários não estão dispensados da outorga, mas estão dispensados pelo pagamento da água, porque compreende-se que aí é cultura familiar. Então, além disso, conhecer melhor nossas águas subterrâneas, né, estabelecer políticas de gestão. Então é preciso fazer esse Pacto da Legalidade, porque isso é uma obrigação dos governos fazerem nos rios estaduais e do governo federal fazer nos rios federais. E também a tutela da água subterrânea é dos governos dos estados, e eles precisam controlar a água subterrânea para o bem de todos, principalmente para a agricultura, porque a agricultura precisa de água limpa em quantidade. Então, se não houver gestão, vai ser a primeira a ser penalizada, porque é quem mais usa, e é fundamental para que a gente possa ter essas economias. E, finalmente, o Pacto da Revitalização. O ano passado, o presidente da República anunciou essa retomada, né, encheu de esperanças a bacia, de que finalmente o programa da revitalização ia sair no papel, mas já no final do ano passado agravou-se a crise político-institucional, a questão fiscal, não é? A crise econômica. Então houve um freio, não é? O ano de 2017 foi perdido, mas nós esperamos que agora, em 2018, quando a economia começa a dar mostras de melhora, os índices estão, não é, aumentando, a estabilidade da economia está se assentando, né, as contas do governo federal estão, não é, agora sobre um controle mais rígido, embora a crise ainda seja grande, mas há a expectativa de que finalmente, porque é prioridade, o presidente da República, de fato, para 2018, deslanche o programa da revitalização, porque foi prometido desde o governo Lula, foi discurso, e depois passando pelo governo Dilma, né, que para cada
centavo que fosse para o programa da transposição, viria 1 centavo para o programa da revitalização. Só que a transposição era 4,5 bilhões, passou para 8, agora está praticamente, eu acho que vai chegar a 10, e com as obras complementares no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, canais complementares, a transposição vai chegar fácil aos 20, 25 bilhões ou talvez até 30, que é o que precisa para a revitalização. O plano do Comitê do São Francisco é claro. Nós fizemos também um caderno de investimentos. Quem tiver dúvida, vá no nosso portal, que lá está o plano por completo. Está indicado lá cada meta, cada objetivo para que a revitalização possa se realizar. E não é dinheiro vindo de Marte, nem de Júpiter, nem nada. Está, de certa forma, potencialmente nos orçamentos federal e dos estados. Então, é possível, sim, revitalizar o São Francisco. Mas, para isso, é preciso ter vontade política. Cita algumas ações necessárias. Bom, as ações necessárias, elas são, sobretudo, essa que eu disse, de articulação institucional para que os instrumentos da gestão sejam, de fato, digamos assim, implementados. Depois são ações muito simples e muito conhecidas. E aí, acabar com o desmatamento dos biomas, fazer recomposição de aquíferos, fazer recomposição das matas ciliares, não é? Fazer qualificação dos produtores para que eles façam um uso, não é, sustentável do solo, não é? Fazer políticas de educação ambiental, de extensão rural, enfim, são muitas as ações, né? Implementar as pesquisas para que nós conheçamos melhor a dinâmica dos nossos rios e das águas, fazer estudos sobre os efeitos do aquecimento global neste século, na economia, na produção, né? Fazer investimentos na capacitação dos agricultores para que usem tecnologias mais avançadas e mais racionais em termos de gasto de água para a irrigação, enfim, e ordenar o que hoje se faz de forma absolutamente desordenada. Você tem que admitir que crescer 7% em pivôs centrais de irrigação por ano no Brasil, sem ter um controle do uso da água, é a equação do subsídio. Um pivô central é uma coisa monstruosa. Quer dizer, por exemplo, no Rio Paracatu, enquanto alguns agricultores conscientes pararam, não é, de usar parte dos seus pivôs centrais, outros não tomaram nem nota. A obrigação de controlar isso é do governo de Minas Gerais. Né? E qual é o controle que está sendo feito? Porque numa situação crítica, a Agência Nacional de Águas, em bom momento, com apoio do comitê, criou o Dia do Rio. Ou seja, às quartas-feiras, né, para toda a captação de água no São Francisco, a não ser aquela para uso humano. E por quê? Porque senão os reservatórios vão secar, vão chegar no volume morto de Sobradinho, né? Três Marias entra em crise, Itaparica, e nós vamos sofrer. Então, foi necessário chegar a esse ponto para controlar, evidentemente, e gerenciar a crise. O século XXI vai ser muito difícil. Já temos uma estiagem que começou em 2013, estamos em 2017, né? E nada indica que o período úmido que vai começar agora, em novembro, são as chuvas que caem lá em Minas Gerais, nas cabeceiras, elas serão de grande porte, entendeu? Então, tudo indica que não vai ser um ano favorável, 2018. Às vezes ocorre uma bela surpresa, mas a gente não sabe, e todo o ordenamento e acompanhamento dessa crise que se faz por videoconferência toda segunda-feira, a partir da Agência Nacional de Águas, indica com as previsões meteorológicas que continuará muito difícil a situação do São Francisco, com vazões agora de 550 metros cúbicos por segundo, quando a vazão mínima em tempos normais é de 1.300 metros cúbicos por segundo. É preocupante. Anivaldo, muito obrigado pela entrevista. O programa TV Assembleia fica à disposição. Eu agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos também a você pela audiência, esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.